E ainda de pé, irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. Convido a todos para que vamos abrir o texto sagrado, segundo livro de Reis, capítulo de número 7, a partir do versículo 3. Segundo o livro de Reis, capítulo de número 7, verso 3. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios, e se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigir ao arraial dos Círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e foram, e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram algumas coisas e a esconderam. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até à luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade. E lhe anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe com esta porção da palavra. Por favor, tome assento, amado. Esse é um texto uma passagem interessantíssima na história de Israel. Porque aqui o contexto é um daqueles ataques dos filisteus, dos sírios, ao povo de Israel. E estava em guerra sempre Israel com os sírios, e essa guerra aqui de sírio-eframita se deu justamente de modo diferente. Antes, no lugar deles irem à batalha, deles irem ao confronto homem a homem, armarem ali toda a sua estratégia de guerra, os sírios fizeram diferente. Eles sitiaram a cidade de Samaria, e ali, de tal forma que eles deixaram a cidade totalmente naquele sítio presa. Ninguém entrava, nem ninguém saía. Então a estratégia de guerra é que eles morressem de fome ou se entregassem, abrissem os portões para que pudesse então ali atrás de comida, e com isso então os sírios invadirem a cidade e matarem os israelitas. E a situação então foi se agravando. Os versículos anteriores aqui no capítulo 7 vai dizer que o momento foi tão crítico, que a fome foi tão grande, e que uma cabeça de jumento, que era algo que os judeus não comiam, então estava a preço elevadíssimo.
A situação tornou-se tão grave que o rei, passando, ouviu uma mãe chamando, pedindo socorro, para que pudesse intervir, que o rei pudesse fazer alguma coisa. E quando o rei foi atender, uma mãe disse: é que eu e a outra mãe fizemos aqui um combinado. É que comemos ontem o filho dela, assamos e comemos, e hoje o meu filho agora ficou de comer o filho dela, e ela não quer dar para comer. O rei se espantou com aquilo, se alarmou com aquilo, e fez uma ameaça dizendo que iria matar Eliseu, porque esse aqui também é o contexto do ministério profético de Eliseu. E Eliseu, inclusive, traz depois, quando o rei chega à sua casa, uma palavra profética, dizendo que no dia seguinte, por aquelas horas, então, haveria o cerco, iria acabar, iria se findar, e que o alimento estaria a preço baixíssimo. Inclusive, o próprio general do rei vai dizer: bom, só se Deus, nem que Deus abrisse uma janela do céu, isso iria acontecer para alimentar toda esta multidão, toda essa cidade. E Eliseu disse: bem, você vai ver, você não vai comer, né? Você vai ver isso acontecer, mas você não vai comer, você não vai experimentar disso. E aí que entra justamente a história desses 4 leprosos, que estavam ali na porta da cidade. Eles não podiam fazer parte da cidade, ficavam morando fora da cidade, porque eram leprosos. E então eles chegaram a uma decisão, chegaram a uma conclusão. Disse: bem, por que a gente vai ficar aqui? Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome. Na cidade também a gente não pode entrar, porque também lá tem fome. Vamos tomar uma decisão, vamos lá para o acampamento dos sírios. E se porventura eles nos permitirem, nós então vamos comer, pedir comida e escaparemos. E se nos matarem, a verdade, já estamos mortos mesmo, aqui não tem salvação. Então vamos arriscar. E eles foram. E não sabiam eles o que tinha acontecido, e chegando lá, encontraram todo o acampamento completamente abandonado, não tinha nenhum soldado. Eles entraram numa tenda, saquearam então a tenda, esconderam os tesouros que estavam ali, e comeram e beberam, e de repente um deles disse: olha, o que estamos fazendo não é certo, aqui nós estamos errados, porque esse dia é dia de boas novas, é dia de boas notícias. Nós estamos aqui, mas lá está o povo, na cidade, não sabe nada disso, não sabe que o acampamento foi abandonado e que os sírios fugiram, e eles estão morrendo de fome lá. Então, se a gente ficar aqui, a gente vai ser tido como culpado. Então, vamos fazer alguma coisa, vamos lá para a cidade e vamos anunciar essa boa nova. E assim fizeram, foram para a cidade e bradaram nos portões da cidade, dizendo: o acampamento dos sírios está vazio, eles fugiram, não sabemos o que aconteceu, eles foram embora, e o acampamento está lá tem tudo o que nós precisamos. Essa foi a boa notícia. E os guardas anunciaram então para o rei. E o rei pensou que aquilo era uma estratégia, manda então uma guarda para poder para espiar o que tinha acontecido. E de fato, depois veio a notícia: realmente é isso mesmo, os sírios fugiram. E anunciaram toda aquela boa notícia para a cidade. E naquele mesmo dia, então, o que aconteceu é que todo o alimento então foi dado para o povo, e o tumulto foi tão grande que o capitão do rei, que havia sido encarregado para poder administrar aquilo, e aquele que disse que na verdade não acreditava, só se abrisse uma janela do céu para derramar comida sobre o povo, e o tumulto foi tão grande que ele foi pisoteado. Ele viu aquilo acontecer, mas ele não pôde participar. Então essa é uma história interessantíssima, meus irmãos, porque essa história desses 4 leprosos se dá em um contexto de miséria, em um contexto de crise, um contexto bastante difícil. Por quê? Porque toda aquela cidade de Samaria estava à beira da destruição, toda a cidade de Samaria estava à beira da morte. E por que não dizer, não tanto pela fome, ou se não fosse pela fome, pela espada dos sírios. Então era uma situação bastante difícil, uma verdadeira calamidade. E quando eu olho para essa história, meus irmãos, eu começo a olhar também para os nossos dias, e nós não precisamos ser não ser proféticos para entender que nós estamos vivendo também dias difíceis.
há uma crise instalada, e essa crise, ela não é local, essa crise ela é mundial. Há uma crise moral no mundo todo, onde os valores cada vez mais estão sendo invertidos, há uma relativização dos valores morais. Então, o mundo todo, podemos dizer, se encontra realmente de cabeça para baixo. Então, é algo terrível. A corrupção. Se instala hoje mundialmente uma crise econômica que talvez nós ainda nunca vivemos, pelo menos a nossa geração. Então, estamos vivendo dias daquilo que se chama de guerra comercial. Depois que o presidente Trump ele assumiu o governo, ele começou, então, a fazer uma guerra com alguns países, inclusive países aliados. E nós também entramos nesta guerra, então, de taxação das importações ou das exportações das importações para eles, exportações para os demais países. E como resposta, os outros países também estão taxando as suas importações americanas. E se gerou aquilo que se chama de guerra comercial. Só que essa guerra comercial gera também uma crise econômica, né? E se avista, já se enxerga, mais à frente, talvez até uma terceira guerra mundial. Já se anuncia entre os países da Europa, inclusive, uma guerra mundial. Porque depois que Trump, então, tirou ali o apoio da Europa, o apoio bélico da Europa, saindo ali, porque os Estados Unidos é quem apoiava a Europa, é quem servia de proteção bélica para a Europa, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, a Europa agora começa, então, a se levantar e dizer: precisamos nos armar, vamos tirar a poeira aí das nossas armas nucleares, porque a Rússia está aqui e precisamos nos armar, diz o presidente da França. E Putin, por outro lado, diz: bom, o que você está dizendo aí é uma ameaça de guerra. Então, os botões, né, dos mísseis já estão começando a serem desempoeirados. Então, já se anuncia uma terceira guerra mundial. E, por outro lado, meus amados irmãos, diante dessa instabilidade econômica, não se sabe como o mundo vai ficar. E não se fala de Brasil, se fala de mundo. Não se sabe como o mundo vai ficar daqui a alguns meses e daqui a poucos anos. Também nós entendemos que essa crise afeta a fé, porque quando olhamos para a igreja, nós não vemos uma igreja aguerrida, uma igreja ousada, uma igreja que proclama, que anuncia, né, o santo evangelho do Senhor, apesar de todas essas adversidades. Pelo contrário, vemos uma igreja também apática, inerte, sem nada a fazer, uma igreja acomodada, a igreja do Senhor, diante de todas essas realidades difíceis, por que não dizer momento também de crise, a igreja também se encontra na mesma crise. E aqui é que justamente nós podemos ver que esse cenário de crise, ou esse cenário desse tempo difícil que nós estamos vivendo, esse texto nos ajuda a enxergar algumas coisas, algumas verdades que nós podemos extrair dessa passagem e aplicá-las na nossa vida como crentes, como cristãos. Por quê? Porque a crise, ela gera justamente isso. Ela gera ou a estagnação, a paralisação, a morte, ou a crise nos dá o caminho da oportunidade para que possamos enfrentar e fazer a diferença. E aqui nós temos que esse cenário de crise em Samaria, e como esses 4 leprosos, eles são usados por Deus para mudar a história. Por incrível que pareça, são aquelas pessoas que são usadas por Deus para poder reverter a história aqui, né, do contexto de crise desse tempo difícil. O que podemos extrair aqui? Algumas lições que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A primeira delas, meus irmãos, é que, de fato, em tempos difíceis, em tempos de crise, a vida é difícil para todos, né? Ninguém aqui fica isento disso. Veja aqui no versículo 25 do capítulo 6,
diz que grande fome houve em Samaria, e eis que sitiaram a cidade a ponto de vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombos por 5 ciclos de prata. Aqui se diz que a cabeça de jumento servia de alimento e o esterco de pombo servia como combustível para cozinhar esta cabeça. E aqui todo mundo estava vivendo essa realidade. Então, quem tinha essa quantidade enorme de dinheiro para comprar, é o que se tinha para comer. Imagine quem não tinha. Então, em tempos difíceis, todas as pessoas, independente de posição social, econômica ou espiritual, então todas as pessoas são afetadas. Quando os tempos são difíceis, nós também somos afetados. Nós não estamos isentos das adversidades, das dificuldades e das crises que se instalam na nossa sociedade, no nosso país, no mundo. E a outra coisa que podemos enxergar do texto, que o texto vai mostrar, é que em tempos difíceis se perde a noção do certo e do errado. Na hora da adversidade, na hora da dificuldade, o sofrimento pode levar pessoas a atitudes imagináveis e moralmente reprováveis. Como diz aqui no versículo 28, como eu havia citado, então, diz o texto que passando o rei, no verso 26, o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Se Deus não fizer nada, o que é que eu posso fazer? O rei já estava com o espírito bem revoltado. E da eira ou do lagar? Respondeu-lhe o rei. Que tens? Perguntou-lhe o rei. Respondeu ela: esta mulher me disse: dá-me teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Comemos, pois, o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho, e o comemos. Mas, dizendo-lhes eu, ao outro dia: dá-me o teu filho, para que o comamos. E ela o escondeu. Olha que situação. Uma mãe, duas mães, decidiram comer os seus filhos. Uma disse: bom, hoje a gente come o seu, amanhã a gente come o meu. Mataram o filho e fizeram do filho um churrasco. Tamanha era o desespero. Tamanho era o desespero, tamanha era aquela situação. Por quê? Porque em tempos difíceis se perde a noção do que é certo e do que é errado. Já não se sabe mais o que é certo, já não se sabe mais o que é errado. Aqui há uma ausência de orientação divina. A crise, quando ela chega, o tempo difícil quando chega, então os valores morais e éticos, meus amados irmãos, eles desaparecem. O texto ainda vai dizer que em tempos difíceis, irmãos, então se busca um culpado. E nessa hora nem Deus escapa. Nem Deus escapa de ser acusado. Porque é isso que o rei, inclusive, vai fazer. Quando o rei sabe, diz no verso de número 31, disse assim o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. O rei disse: bom, isso é culpa de quem? Isso é culpa de Deus. Isso é culpa de Eliseu, que é o representante de Deus. A minha promessa é que Eliseu vai morrer. Eu vou cortar a cabeça. E manda o emissário. Estava, porém, Eliseu sentado e enviou o rei um homem de diante de si. Mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: vedes como o filho do homicida mandou-me tirar a cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro, disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? O rei disse: bom, e aqui? Eliseu: olha, tudo isso aí é culpa de Deus. O que é que eu posso esperar dele? Então veja que em tempos difíceis, em tempos de crise, em tempos difíceis, se busca um culpado. Quem é o responsável por isso? Por que isso está acontecendo? Encontrar Eliseu como sendo
o profeta, e aí disseram, bom, ele é o culpado. Depois ele vai lá e diz, ó, Eliseu, tudo isso está acontecendo. Foi Deus quem fez, foi? O que é que eu posso esperar dele? Senão essa miséria toda. Então, nem Deus escapa de ser aqui o culpado da situação. Então é comum atribuir culpa aos outros, no lugar de se reconhecer os seus feitos. A Bíblia diz, o pecador, ele sofre do que ele se queixa, senão dos seus próprios pecados, de Jeremias. De que o pecador vai se queixar, senão dos seus próprios pecados? No lugar do rei se arrepender, de buscar aqui uma mudança real, de reconhecer os seus feitos, de reconhecer as suas falhas, de buscar a face do Senhor, não. Simplesmente atribui a Deus tudo aquilo e não reconhece. Então, em tempos difíceis, não há quebrantamento. Não existe uma busca sincera do Senhor. Muitas vezes se busca culpados. E nessa hora, nem o próprio Deus escapa. Agora veja que no capítulo 1, no versículo 1, né, e também em tempos difíceis, a voz de Deus não se cala. Diz o texto que Eliseu, ele se levanta e diz, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Deus não deixou de falar. Deus não deixa de falar. Em tempos difíceis também, a voz de Deus ainda ecoa. Deus ainda levanta os seus profetas para falar ao coração, para trazer a esperança. Deus permanece ativo, comunicando a sua vontade, mostrando a sua palavra. A crise, ela afeta a nós. A crise chega até o seu povo, mas a crise não chega a Deus. Deus continua o mesmo, bradando, falando, orientando e mostrando que Ele está no controle de toda a situação. Em tempo de crise, em tempos difíceis, a voz de Deus não se cala. Mas em tempos difíceis, o ouvido ouve, mas o coração não crê. Veja o versículo 2. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janela do céu, poderia suceder isso? Ele ouviu o que Deus estava dizendo, ele ouviu a profecia do profeta Eliseu. Porém, em tempos difíceis o coração se endurece, já não se acredita que Deus é capaz de fazer novidade, que Deus é capaz de mudar a circunstância, que Deus é capaz de fazer alguma coisa. O ouvido ouve, mas o coração não crê. Muitos ouvem, mas permanecem incrédulos diante das circunstâncias, diante da adversidade. Agora, em tempos difíceis, também Deus age soberanamente. Deus age secretamente. Deus mantém o controle e mostra que está no controle da história. No capítulo 7, no verso 6, no verso 7, a gente leu que quando eles se levantaram, quando os 4 leprosos foram até o arraial dos Sírios, diz no versículo 7, pelo que se levantaram e fugindo a anoitecer, deixaram as suas tendas e os seus cavalos, os seus jumentos, o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Por que razão? Diz o texto que o Senhor, no versículo 6, fez isso. O Senhor fez com que eles ouvissem no arraial dos Sírios o ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que eles se assustaram. Pensaram eles que o rei de Israel havia alugado contra eles reis mercenários dos heteus e dos egípcios, para que pudessem lutar contra eles. Por isso então fugiram. Não houve exército nenhum. Ninguém contratou nada, simplesmente foi o Senhor quem agiu. Foi o Senhor que operou naquela madrugada. Foi Deus que manifestou o seu poder. Foi o Senhor que secretamente, sem o povo saber, estava agindo em favor do seu povo. Em tempos difíceis, meus amados irmãos, Deus continua agindo soberanamente no controle da história. Aparentemente, o que a gente vê é que todas as coisas estão indo de mal a pior. Entretanto, Deus ainda está sentado no trono, no controle da situação, no controle da história, e está agindo, e está operando, e está escrevendo a história para dar o fim que Ele quer, conforme nos diz a sua palavra.
Ele usa os meios que Ele quer para que assim então aconteça. Porque aí a gente vai ver, meus amados irmãos, que em tempos difíceis, Deus usa os improváveis como protagonistas dessa história. Por que improváveis? Porque Ele vai usar justamente aqueles leprosos. Eles eram improváveis. Imagine que Deus usaria 4 leprosos para ser os portadores daquela notícia. Veja, quem são esses improváveis? Em primeiro lugar, são aqueles que são marcados pela própria vida. Diz o versículo 3, que eles eram marcados pela limitação física, eles eram leprosos. José vai dizer que um desses leprosos aqui era Geazi. Quando a lepra de Naamã caiu sobre ele. O texto não diz isso, mas a verdade é que esses homens tinham algo em comum. Eles tinham uma marca física sobre eles. Eles tinham uma enfermidade, tinham uma limitação. O versículo 3 vai dizer que eles eram marcados pela segregação. Eles não podiam entrar na cidade, eles viviam fora da cidade, em cabanas, fora da cidade. Eles não podiam morar na cidade por serem leprosos. Eles estavam à margem da sociedade. Eles eram marcados também por uma inquietação, diz o versículo 3, que eles ficaram inquietos, dizendo, bem, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Se a gente ficar sentado aqui, a gente morre. Então eles não ficaram sentados esperando a morte chegar. Estavam inquietos, acreditando que alguma coisa podia acontecer. E no versículo 4, eles foram marcados pelo senso de urgência, de decisão. Diz o texto no verso 4 que disseram, entremos na cidade, lá vai ter fome, se ficarmos aqui, nós vamos morrer. Mas se formos lá no arraial dos Sírios, talvez nos deixem viver. Vamos fazer isso. Versículo 5 diz, levantando-se ao anoitecer para se dirigir ao arraial dos Sírios. Então eles foram. Então veja que quem são esses improváveis? São pessoas que foram marcadas pela vida, irmãos. Mas são aqueles também que valorizam a vida. Valorizam a vida por quê? Porque eles tinham tudo para poder ficar ali e dizer, bem, já somos leprosos mesmo. A morte já nos espera. Então, se a gente entra na cidade, vai morrer de fome, mas a gente já está morrendo aqui fora. Mas não, eles acreditavam na vida. Senão a gente não vai ficar aqui não. A gente não pode ficar. E foram ao acampamento. E chegando lá, se depararam com comida, se depararam com tudo que eles podiam. E veja, diz o texto que eles vão lá, entram numa barraca dos sírios e vê tesouros lá, objetos preciosos. Eles escondem os objetos, saqueiam a barraca. Se apoderam dos tesouros. Depois se apoderam da comida. Por quê? Porque eles apesar de leprosos, valorizavam a vida. Davam valor à própria vida, se apoderaram daquilo. Eles se recusaram a morrer e buscaram uma saída e encontraram a saída. Podemos dizer que encontraram a salvação para eles naquele momento. Tudo estava lá. Porque esses improváveis, irmãos, são aqueles que também valorizam a vida dos outros. Eles não valorizaram somente a vida deles, eles valorizaram a vida dos outros. Veja que eles se sentiram culpados no versículo 9. Então disseram uns aos outros, não fazemos bem. Por que não fazemos bem? Porque a gente está aqui comendo, matando a nossa fome, escondendo os tesouros, enriquecendo, mas a cidade está no cerco, está morrendo. Se sentiram culpados, eles se sentiram omissos. Ele diz assim, esse é dia de boas novas, e nós aqui nos calamos. Isso é dia de boas notícias, a cidade está morrendo, está sitiada, está fechada, o povo não tem esperança, não tem nenhuma expectativa de dia melhor, de dias melhores, e nós estamos aqui. Esse dia não é dia de tristeza, é dia de boas novas. Eles se sentiram vocacionados, Vamos ser tidos por culpados se a gente se calar, se a gente não levar essas boas notícias para eles que estão lá vivendo em momentos difíceis. Eles se sentiram obrigados. Ele diz, vamos e o anunciemos. Vamos lá.
Então, em tempos difíceis, irmãos, Deus usa pessoas improváveis para serem protagonistas da história, para mudar a história de pessoas, para mudar a história de famílias, para mudar a história de cidades, de nações. Meus irmãos, esse texto tem muito a nos dizer, tem muito a nos falar, porque, de fato, o mundo está em crise, não? E o que mais o mundo necessita, senão de palavras de boas novas? O que o mundo mais necessita são palavras de boas novas, de boas notícias. E a Bíblia diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam o quê? As boas novas, ou as boas notícias. O mundo necessita ouvir, porque o mundo que se cambaleia, como diz a Bíblia, como um bêbado e que balança como uma rede de dormir, necessita ouvir palavras de boas novas, assim como o povo de Samaria, que estava sitiado, que necessitava ouvir as palavras de esperança. Essa é a maior necessidade do mundo, é ouvir a mensagem do Evangelho, que é a mensagem de esperança, que é a mensagem de salvação. O que o seu vizinho precisa é ouvir a mensagem do Evangelho, as boas novas do Evangelho. O que a sua família, que não é crente, precisa ouvir é a mensagem das boas novas, são as boas notícias de esperança, de salvação. E quem Deus usa, ou quem Deus deseja usar para comunicar, para transmitir essa mensagem de boas novas? Deus usa pessoas comuns, pessoas também improváveis. Às vezes a gente fica esperando que Deus vá usar alguém muito capacitado, muito especial, mas não, Deus vai usar justamente os improváveis, que somos nós, que temos as nossas limitações, que na sociedade somos segregados. Nós não somos, irmãos. Nós não somos. E quando somos, é para desconfiar, que o problema é grande. Nós não somos aquilo que a sociedade olha e admira. Pelo contrário, nós somos a escória da sociedade. Nós somos um povo que não é aplaudido. Nós só somos aplaudidos quando alguém olha e vê em nós alguma razão, algum motivo de tirar vantagem desse povo. Mas não fique pensando que a igreja ela é vista com bons olhos. Pelo contrário, nós não fazemos parte desse meio, desse contexto. E quando assim fazemos, é porque já nos corrompemos. Se estamos nos trieléticos da vida, convidados para abrir os carnavais das avenidas, cantando um hino evangélico, é porque a miséria já se instalou na igreja. É porque nos tornamos iguais aos que estão lá fora. A nossa voz profética já se calou. Mas Deus usa justamente aqueles que são marginalizados, mas aqueles que são inquietos, aqueles que não se entregam, aqueles que acreditam que há esperança, aqueles cujo coração são marcados pela inquietação, estão dizendo assim: é possível alguma coisa acontecer. Nós acreditamos que Deus está no controle desse negócio, Deus está no controle dessa história. Então, acreditam, são inquietos. E, portanto, são aqueles que já se apoderaram também da bênção da salvação, como aqueles leprosos, que foram lá e se apoderaram de tudo aquilo que Deus proveu para eles. Quem Deus usa, irmãos, são os improváveis. São aqueles que valorizam a vida dos outros. Aqueles que estão sentados dizendo assim: bem, nós recebemos a salvação, mas não fazemos bem em ficar aqui de braços cruzados, enquanto muitos caminham a passos largos para a perdição. Nós não fazemos bem. Nós não fazemos bem. Ver os nossos familiares, ver a nossa família, os nossos vizinhos, os nossos amigos atrás do boi de Bill, e achar que isso é normal, que está tudo bem, que na quarta-feira de cinza, então já recebeu cinza na testa, e a vida que segue, vida que continua.
Não. Nós já bebemos da água da vida, nós já comemos do pão da vida, nós já recebemos de Deus a salvação, nós já fomos alcançados pela graça divina. E os outros? Os outros continuam no cerco, os outros continuam ilhados, os outros continuam famintos, sem esperança, presos pelo inimigo. Quem Deus usa? Deus usa justamente aqueles que se sentem culpados, dizendo, não fazemos bem em ficarmos aqui sentados, usufruindo apenas das bênçãos da salvação, omissos. Esse dia é dia de boas novas, não podemos nos calar. Esse é tempo, aqueles que se sentem vocacionados, e diz, vamos ser tidos por culpados, como dizia Paulo, ai de mim se não pregar o evangelho, ai de mim se não falar para esta cidade, ai de mim se não falar para a minha vizinhança, ai de mim se não falar para a minha família, ai de mim se não falar para os meus amigos, os meus colegas, aqueles que me cercam, ai de mim. Eu preciso falar, eu preciso anunciar. São esses que Deus usa, os improváveis. Não os grandes pregadores, aqueles que têm talvez a resposta para tudo. Não, eu e você, pessoas simples. Você, minha irmã, você que vai à feira amanhã, você que estará na fábrica amanhã, você que vai estar na empresa, você que vai comprar pão na padaria amanhã, é você que Deus vai usar para mudar a história de outros, para levar esperança para aqueles que estão sitiados, para levar a visão de que existe vida, de que existe salvação, de que Cristo perdoa, de que Cristo salva, de que Cristo liberta. Sim, é preciso agir como aqueles leprosos que não ficaram na porta da cidade e nem se acomodaram com aquilo que eles receberam. É preciso agir. É preciso lançar a mão, é preciso se dispor, abrir a boca. É preciso, meus amados irmãos, acreditar que Deus está trabalhando, mesmo diante da incredulidade de muitos. Mesmo que alguém diga, não vai acontecer nada. Como o rei disse, é mentira, isso não é verdade. Mesmo que alguém não acredite, mas é preciso acreditar no agir do Senhor. Que Deus está fazendo, de que Deus está quebrando portas, que Deus está derrubando ferrolhos, que o Senhor está derrubando muralhas, que o Senhor estará movendo corações, que o Senhor estará tirando a venda dos olhos, que o Senhor estará salvando vidas. É preciso acreditar no agir de Deus, no agir soberano do Senhor. Enquanto nós nos dispomos, Deus estará fazendo, Deus estará visitando o arraial, e quanto nós vamos, Deus, não sei como, mas Ele fará. Nós não precisamos saber como Deus faz, só precisamos crer que Ele faz. Eu não preciso saber como é que Deus muda o coração, que instrumento Ele vai usar, como é que Ele vai usar, o que Ele vai fazer para converter vidas. Eu não preciso saber disso, eu só preciso saber que Ele sabe fazer muito bem isso. Isso é suficiente, acreditar no agir de Deus. Aqui, meus amados irmãos, nós precisamos, mesmo diante da incredulidade, nos colocar, meus amados irmãos, diante da incredulidade, nos colocar como porta-voz dessa mensagem de salvação para o mundo que está em crise, para o mundo que está vivendo um tempo difícil. E aí, o que vamos fazer nós? Nessa história desses 4 leprosos, quem nós somos? Aqueles que se encontram sitiados, sem esperança? Ou nos identificamos com esses leprosos que, quando se deram com a salvação que Deus proveu para o povo, e dela experimentou, e dela usufruiu, então tiveram a consciência de dizer, não, esse dia é dia de boas novas, nós não podemos nos calar, nós não podemos ficar com isso só para a gente precisa anunciar, compartilhar, falar para todo mundo do que Deus está fazendo, do que Deus já fez, do que Deus já realizou. Quem somos nós nessa história? Somos protagonistas dessa história? Queremos ser usados por Deus? Mesmo que as pessoas olhem e nos desprezem, sejamos
os improváveis, mas são os improváveis que Deus usa para escrever a história. Vamos ficar de pé, irmãos. Nós estamos no calendário católico, no período de Quaresma. Daqui a alguns dias, poucos dias, estaremos comemorando a semana chamada Santa. Irmãos, esse é um tempo que a gente precisa aproveitar, ter a sagacidade, a esperteza, a sabedoria, né, de aproveitar este momento, porque ainda tem alguns nesse período que vão estar vivendo esse tempo, né? E esse é o tempo que a gente pode evangelizar a nossa família, evangelizar o nosso vizinho, evangelizar as pessoas que nós conhecemos. Vamos tirar este mês de março até o começo de abril, quando vamos culminar ali com o período da semana chamada Santa, até a Páscoa no domingo. Nós vamos, então, nesse período deste ano, deste mês, de março, começo de abril, nós vamos estar em oração. Vamos orar, vamos jejuar por vidas, por pessoas que nós conhecemos, por amigos, por familiares, por vizinhos. Vamos colocá-los na nossa agenda de oração e vamos orar por eles. Selecione, pega lá uma caderneta, um pedaço de papel ou o seu celular, a sua Bíblia mesmo, e anote aí o nome das pessoas que você sabe que se encontram sitiadas e que necessitam ouvir a mensagem de esperança, de salvação. Ore por ela, tire pelo menos 5 minutos todos os dias para orar por essas pessoas. 5 minutos de um dia que tem 24 horas. O que significa 5 minutos para um dia de 24 horas para você interceder por alguém? Para você dizer: Senhor, tenha misericórdia dessas vidas e abençoe, salva, alcance, que a mensagem de esperança, de salvação possa entrar, penetrar neste coração. Vamos nos dedicar este mês de março à oração, ao jejum em favor de vidas, de pessoas que necessitam ouvir a mensagem do Evangelho. Sejamos os portadores das boas novas. Sejamos aqueles ou aquelas pessoas que Deus vai usar, os improváveis, para poder mudar a história de vidas, de pessoas. Façamos isso. Vamos nos comprometer nesta noite, diante do Senhor, que esse esforço é mínimo. Que esforço para quem já recebeu a salvação, que já usufrui de todas as bênçãos de Deus. Esse esforço, que esforço é esse? Ele não significa nada, irmãos. A única coisa que queremos, que podemos fazer, é tirar esse tempo de oração, tirar um dia da semana para jejuar, tirar um tempo todos os dias para orar e colocar pessoas diante de Deus e orar por pessoas, quem sabe, seja alguém da sua casa, seja alguém da sua família, talvez seja o seu vizinho da direita, o seu vizinho da esquerda, o seu vizinho da frente, talvez seja aquele colega de trabalho que amanhã você vai estar com ele pela manhã, não importa, mas o momento é o momento de oração por essas pessoas. Vamos orar por vidas, por salvação de vidas.